Olá, meus amigos. Olha, cada dia que passa, mais um dia aqui em Brasília, sempre a ameaça fica mais forte. A ameaça de golpe, a ameaça de usar polícia militar contra as instituições, a ameaça de fechar o Supremo Tribunal Federal, a ameaça de colocar tanque de guerra na rua, a ameaça de prender opositores, a ameaça de não cumprir ordem judicial. O governo Bolsonaro não é um governo, é um baú de ameaças. Todo dia uma ameaça, desde que entrou, uma ameaça atrás da outra, um ataque atrás do outro. Esse povo não trabalha, mas a cada dia parece que se acentua ainda mais essa questão da ameaça. É preciso que a gente entenda que o golpe vem aí. De como, se vai dar certo ou se não vai, isso é uma outra situação. Eu tenho alertado aqui o pessoal do Critica Brasil e ademais de alguns amigos meus que são muito otimistas até, e às vezes pensam que o Bolsonaro é uma espécie de Temer, é uma espécie de Lula, é uma espécie de Dilma, uma espécie de FHC. Quando eu digo uma espécie desses presidentes, eu me digo que ficaram presos ali à Constituição brasileira, que não tentaram a ruptura. Quando a gente fala de ruptura, a intenção de muitos que estão a favor do Bolsonaro é como se esta ruptura estivesse prevista na Constituição, que em dado momento o presidente não gostou do que está acontecendo, ele pode fazer a tal da ruptura, ou seja, pode dar o golpe. Mas a Constituição brasileira não diz isso. Nem o artigo 142 dá margem para isso. O artigo 142 foi feito não para dar golpe, mas ao contrário, para proteger-se dele. Agora, uma nova situação, uma nova ameaça. Bolsonaro quer usar a Força Nacional para intervenção nos estados, sem a anuência, sem a permissão, sem a autorização dos governadores. É isso que você ouviu. Ele quer utilizar a Força Nacional, que foi instituída para dar auxílio aos governadores. Ele quer utilizar agora a seu bel prazer. Ele quer fazer com que a Força Nacional seja decretada intervenção nos estados. Assim, a Força Nacional, o comando da Força Nacional, estaria então no comando das forças militares dentro de cada estado. E isso sem pedir de governador, sem pedir, sem ter essa autorização do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal. Há de se lembrar que o próprio STF já disse que o artigo que trata da Força Nacional não dá autorização para o presidente da República utilizar a Força Nacional sem um pedido dos governadores. Só que existe uma brecha que eles estão dizendo que é uma brecha. Inclusive o ministro Anderson Torres, bolsonarista de carteirinha, amigo de Flávio, de Eduardo Bolsonaro, vem ali consultando para ver se podem utilizar a própria Força Nacional para dar o tal do golpe. O presidente Lula disse hoje que é apenas uma forma de Bolsonaro ameaçar, que seria uma bravata do Bolsonaro. Olha, agora eu quero alertar as pessoas que sempre aqueles que fizeram as doidices, eles sempre são bravateiros. O Hitler era bravateiro, o Mussolini também era. Esse tipo de gente sempre está ali ameaçando, achincalhando, brigando, mas uma hora ou outra, se são seguidos, se tem apoio, eles fazem. A questão aqui, que eu sempre levanto, não é assim, mas Bolsonaro não tem poder para isto, Bolsonaro ele não vai conseguir se manter no poder. A questão não é essa, a questão é que se ele faz essas ameaças todas e nada acontece com ele, se ele ameaça fechar o Supremo, nada acontece com ele, se o próprio filho dele, o Eduardo Bolsonaro, diz não, vai chegar uma hora que a gente não vai mais cumprir ordem nenhuma judicial, mas a própria lei diz que é crime não cumprir ordem judicial. O próprio líder do governo dele, Ricardo Barros, líder, sendo investigado pela CPI, já disse, vai chegar uma hora que simplesmente a gente vai dizer, não vamos obedecer mais às ordens judiciais. E aí? Vocês querem o que mais para isso? Aí falam isso e ninguém faz nada. Fazem o que fazem, ninguém faz nada. Vão querer, até que ponto vão aguentar isso? O maior culpado disso tudo chama-se Arthur Lira. Esse é o pior de todos. Esse é o cara mais pilantra de todos. É nesse que todos os canais progressistas têm que falar. Porque este homem é o culpado por tudo que está acontecendo. Pela palhaçada, pela bagunça, pelo esse levante que as Forças Armadas, muitos militares
não é que vem o Bolsonaro como uma espécie de Deus, de mito, estão fazendo. É preciso chamar esses camaradas e prender, acabar com essa conversa. É preciso abrir o processo de impeachment urgentemente. Vão esperar o quê? Que a coisa aconteça, que aconteça coisa pior? Olha o que eles estão prometendo. Prometem ir para ruas armados, prometem dar tiro nos outros. Esse tipo de gente bolsonarista não é o tipo de gente cordeiro, é o tipo de gente pilantra, que é capaz de tudo. Outra coisa, se eles vêm reiteradamente fazendo isso, é preciso que a gente veja quem é o comandante hoje das Forças Armadas. É o coronel Antônio Agnaldo de Oliveira, simplesmente o marido da Carla Zambelli, a lambibotas do Planalto. Esta mulher que tem incendiado com mentiras, com violência. E quem é a presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado? Quem é? Bia Kicis, bolsonarista. Quem é que está liderando a Câmara Federal? Arthur Lira, bolsonarista. Quem é que está na PGR hoje? É o seu Augusto Aras, bolsonarista, porque até agora já foi reconduzido ao cargo. Deveria ter tomado imediatamente providências como isso. Mandado uma notícia crime, uma denúncia contra o presidente, porque seria mais fácil. Porque assim ele agiria, né, sairia de uma maneira mais rápida. Então, essa questão de ruptura institucional, de que eu vou dar golpe, peraí. Se alguém diz pra gente, olha, eu vou lá na tua casa, eu vou te matar. Eu vou lá na tua casa, eu vou te roubar e vou te matar. Aí tu fica, não faz nada, você não entra na justiça, não faz nada, quando dá, o cara faz. Não é assim que os maridos fazem com as mulheres? Não é primeiro ameaça, não é agressão e não chegam a matar? Vão esperar o quê? Que o seu Jair Bolsonaro seja uma pessoa... A Constituição brasileira não estava preparada para o seu Jair Bolsonaro. A Constituição brasileira não previu um doido governando o Brasil, não previu um mequetrefe, um ditadorzinho governando o Brasil. E não previu que o Congresso Nacional seria conivente. Porque até agora eu não vi nenhuma atitude enérgica para acabar com essa putaria, para acabar com essa bagunça. Porque o cara fala que vai fazer, vai estourar, e não acontece nada. Vão esperar o quê? Que faça? Que venha gente no meio da rua? Querem uma guerra civil? É isso que estão querendo. Porque o planejamento aqui do Ministério da Defesa é fazer a intervenção, é colocar a intervenção. E aí? Quantos policiais militares nos estados seguiriam o seu Jair Bolsonaro se ele decretasse, se o ministro decretasse intervenção da Força Nacional? Vão esperar que aconteça para ver? Vão pagar para ver? É preciso deter o seu Jair Bolsonaro hoje, agora. E se não tirarem o seu Arthur Lira, nada acontece. Ou Arthur Lira sai, ou precisa ser retirado do cargo dele. Porque ele é o pior pilantra que está ali. Porque ele está vendo as coisas acontecendo. E ele é uma pessoa da política. O Bolsonaro é um psicopata. Mas o que ele tem feito agora é algo, inaceitável. Aliás, agora dia 7 de setembro, está marcado manifestações, tanto da oposição quanto dos bolsonaristas. Marcado. O João Dória proibiu a oposição de fazer o Fora Bolsonaro na Avenida Paulista e deu trela para os bolsonaristas fazerem. Os organizadores disseram não vamos desistir, e dizem que dia 7 de setembro está confirmado em todo o Brasil, e lá em São Paulo vai ser no Vale do Anhangabaú. Pra vocês terem uma ideia, olha a merda. Então eu acho que é muita condescendência, é muito aguentar, é muito deixar pra lá. Esse camarada tem que calar a boca, tem que ser preso, punido, aí fora. Aliás, a Constituição não previa isso, tanto que lá nos Estados Unidos é muito mais fácil tirar um presidente, porque o próprio gabinete institucional da presidência da República pode tirá-lo. Sanidade mental, uma pessoa perturbada. Quem não enxerga em Bolsonaro um psicopata, um perturbado? É um perturbado como ele. Olha, e por conta disso, o ministro Luiz Fux fez um duro ataque contra as pretensões de Jair Bolsonaro. Ele disse: no país onde juízes têm medo de decidir, as decisões valerão tanto quanto valem esses homens. E disse mais: é inadmissível ditadura sectária na democracia. Pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente é roupagem de ameaça. Acha o quê, ministro?
Você que se calou esse tempo todinho. Você que ficou inerte esse tempo todinho. Você que chamou um doido para conversar várias vezes. E que esse mesmo doido desmentiu as suas falas depois. Você vai querer o quê? Agora está aí às portas. Estão pensando o quê? Quem que está do lado do Bolsonaro? Ah, não, mas os militares não estão com ele. Os militares, gente, quem é o Braga Neto? É o general. Está ganhando 100 pau por mês. Quem é o seu Luiz Eduardo Ramos? É outro general. Quem é o Heleno? É outro. Os comandantes que disseram não ao golpe dele, inclusive, lembrando, ele mandou os caças, né, fazerem voo rasante para estourar os vidros do Supremo Tribunal Federal. E depois dessa notícia não acontece nada com o camarada. Ué, são todo mundo frouxo? É todo mundo frouxo? Tá todo mundo frouxo? Ninguém faz merda nenhuma. Uma notícia dessa era para acabar com o seu Jair Bolsonaro no outro dia. Cadê o palhaço do seu Arthur Lira? Tá ganhando quanto para ser conivente com essa patifaria, com essa ditadura? Se houver derramamento de sangue, alguma coisa no Brasil, toda essa patifaria é culpa também do seu Arthur Lira. É preciso que a gente eleve o tom, porque esse povo está demais, acha que eles estão comandando tudo. Não é desse jeito. A defesa da democracia ela tem que ser feita. Agora, só com palavras e notinha de repúdio não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque quem está com os militares na mão é o Jair Bolsonaro. E enquanto ele não sair do cargo, constitucionalmente ele é o presidente da República. Vão querer fazer o quê? Ele retirou os 3 comandantes que disseram não para ele. E colocou aqueles que estão ali. Inclusive, o da Aeronáutica, o comandante da Aeronáutica soltou notinha contra o Senado dizendo: não vamos fazer ameaça não, o que nós vamos fazer, nós fazemos. O golpe está vindo, se vai dar certo ou não é outra coisa, é uma outra questão, mas ele já está anunciado há muito tempo. Só não enxerga quem não quer. E aí, vão esperar? Vão pagar para ver? Ou acabar com essa patifaria, essa palhaçada antes? Critica Brasil falando a verdade, doer quem doer. Gente, amanhã eu vou entrevistar os caciques brasileiros que estão em Roma, que foram recebidos pelo Papa Francisco. Critica Brasil vai entrevistar com exclusividade esses indígenas que estão em Roma. Contatei com eles hoje e amanhã eles estarão à tarde no Critica Brasil, dando as informações e falando sobre esse movimento indígena ao redor do mundo. Critica Brasil volta às 21h45 com mais informações. Tchau, pessoal.